Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Estamos aí mais uma semana com os Planos de Estudos Tutorados de Minas Gerais, os PETs. Esse é o PET volume 6 e essa a semana 1. Então estamos começando aí mais um PET. Lembrando a vocês aí que tem vídeo todo domingo aqui no canal e que no final do vídeo também tem uma playlist com todos os vídeos aí desde o PET 1. Se você estiver precisando de alguma atividade antiga, de algum PET antigo aí, pode procurar aqui no meu canal que tem ele, beleza? Bom, pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades aí dessa semana, ok? Vamos lá. Na número 1, leia atentamente o trecho abaixo. Eu tinha ouvido gente da FUNAI contar que para abrir o trecho que liga Manaus a Boa Vista, os soldados tinham atirado nos Waimiri Atroari e jogado bombas em sua floresta. Eles eram guerreiros valorosos. Não queriam que a estrada atravessasse suas terras. Atacaram os postos da FUNAI para que os brancos não entrassem onde eles viviam. Foi isso que deixou os militares enfurecidos. Muitos foram as mulheres, crianças e velhos que morreram entre nós por causa da estrada. Não foram mortos pelos soldados, é verdade, mas foram as fumaças da epidemia trazida pelos operários que os devoraram. Esse caminho dos brancos é muito ruim. Os seres da epidemia, Shawari, vêm seguidos por eles, atrás das máquinas e dos caminhões. Terão aberto a estrada para silenciar a floresta de nossa presença? Para aqui construir suas casas sobre os rastros das nossas? Então, esse trecho aí é um depoimento, de um indígena, e aí, na letra A, está perguntando o seguinte: em 1967 foi criada a Fundação Nacional do Índio, FUNAI. Elabore uma ficha caracterizando a FUNAI considerando seus principais objetivos. Em seguida, reflita esses objetivos estão sendo atingidos. Então, eu trouxe aí, diretamente do site da FUNAI, quais são os objetivos dela. Olha só: monitorar e fiscalizar as terras indígenas, proteger os povos que se encontram isolados e os recém-contactados, promover ações que assegurem a diversidade sociocultural dos diferentes grupos étnicos, possibilitar a conservação e recuperação do meio ambiente nas terras indígenas. Então, esses são alguns dos objetivos da FUNAI. Então, a FUNAI tem também outros objetivos. E aí é para a gente pensar um pouco, será que todos esses objetivos estão sendo realmente atendidos? Será que o índio realmente tem a sua proteção aí garantida pela FUNAI? Beleza? Agora vamos aí à letra B. O líder indígena Yanomami, Davi Copenaua, denuncia a ocupação das terras indígenas pelos governos militares. Quais foram os danos provocados a esses povos? Aí, pessoal, eu trouxe um trecho justamente do depoimento dele, olha só. Muitos foram as mulheres, crianças e velhos que morreram entre nós por causa da estrada. Mas foram as fumaças da epidemia trazidas pelos operários que os devoraram. Então, ele chama aí a atenção para a morte de diversas pessoas, dos grupos indígenas, principalmente aí pelas doenças trazidas pelos operários aí, ok? Vamos lá para a próxima. Pesquise na internet ou com seu professor quais outros grupos indígenas foram perseguidos durante a ditadura civil-militar no Brasil. Então, pessoal, recentemente, uma pesquisa encomendada pela Comissão Nacional da Verdade, ela estima que mais ou menos 8.350 índios foram mortos entre 46 e 1988. Além da violência direta do Estado, os povos indígenas sofreram com a omissão do governo. Então, no final aqui desse vídeo, tem um link lá que traz uma reportagem justamente sobre as descobertas aí dessa comissão. Então, o número de índios aí que foram mortos, mais ou menos, 8.350, ok? Agora vamos à atividade 2. Boa parte dos crimes cometidos contra as populações indígenas no Brasil durante a ditadura só ficaram conhecidos mais tarde. A divulgação do relatório Figueiredo, produzida em 1967, descreve crimes cometidos por grandes proprietários de terras e funcionários do Estado contra os povos indígenas. Foi um marco importante na descoberta desses crimes. Entre 2011 e 2014, a Comissão Nacional da Verdade, criada para investigar os crimes cometidos durante o regime militar, trouxe outro importante relato de Davi Copenaua. Vamos lá, o relato dele, olha só. Eu não sabia que o governo ia fazer estradas aqui. A autoridade não avisou antes de destruir nosso meio ambiente, antes de matar nosso povo. A FUNAI, que era para nos proteger, não nos ajudou, nem avisou dos perigos. Hoje estamos reclamando. Só agora que está acontecendo, em 2013, que vocês vieram aqui pedir para a gente contar a história. Quero dizer, eu não quero mais morrer outra vez.
Vamos aí, então agora às perguntas. A partir da declaração de Davi, pense sobre a importância de contar essa história de violência dirigida aos povos indígenas. Para você, qual a importância de se investigar e compreender a situação dos povos indígenas durante o período da ditadura civil-militar? Aí eu trouxe para vocês uma reflexão, olha só. A memória de um povo é fundamental para a construção de sua cidadania. Além disso, vários crimes foram cometidos no período e suas vítimas e seus culpados devem ser descobertos. Então, pessoal, a memória, você saber o que aconteceu com você, também faz parte da sua cidadania. Né? Então, os povos indígenas, as populações indígenas têm o direito de descobrir tudo o que aconteceu e também os crimes que foram, né, cometidos contra eles têm que vir à tona, né, os seus culpados serem identificados. Tudo isso faz parte aí, né, do direito de todo cidadão, ok? Na letra B, em Minas Gerais, você tem notícias de grupos indígenas que sofreram durante esse período? Pesquise sobre a história das populações indígenas de Minas Gerais durante a ditadura civil-militar. Compare com as reivindicações desses grupos atualmente. Aí eu trouxe para vocês, também no final do vídeo tem um link de uma matéria aí, e eu trouxe a reflexão aí. Olha só, pesquisas da Comissão da Verdade mostram técnicas de tortura, prisões e aumento da violência durante o regime em Minas Gerais. Questões sobre as demarcações das terras indígenas eram um problema no período e ainda hoje não foram resolvidas. Então, né, a gente teve aí em Minas Gerais também exemplos dessa violência contra as populações indígenas e algumas dessas questões não foram resolvidas até hoje, ok? Agora vamos à atividade 3. Leia atentamente o trecho abaixo. Numa manifestação ocorrida em 1978, vários grupos negros reuniram-se nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo para protestar, entre outras coisas, contra a discriminação sofrida por 4 atletas juvenis negros expulsos do Clube de Regatas Tietê, em São Paulo, sem nenhuma justificativa. Durante esse ato público, ocorreu a unificação das várias organizações negras, nascendo assim o Movimento Negro Unificado, MNU, cujo programa de ação defendia desmistificação da democracia racial brasileira, organização política da população negra, formação de um amplo leque de alianças na luta contra o racismo, organização dos sindicatos e partidos políticos, luta pela introdução da história da África e do negro no Brasil nos currículos escolares. Então agora a letra A. Durante a ditadura civil-militar, quais foram as formas de violação enfrentadas pelas pessoas negras em nosso país? Então, a gente tem aí a violência, perseguição, perdas de liberdades individuais, censuras, entre outros ataques aos direitos humanos. Então a gente tem aí, né, diversos tipos de violências que essa população acabou tendo que enfrentar. Na letra B, quais foram as formas de resistência encontradas pelo movimento negro para enfrentar as práticas racistas da ditadura civil-militar? Então, como forma de resistência, o que eles queriam fazer? Eles queriam desmistificar a democracia racial brasileira, que era a ideia de que o Brasil vivia uma democracia racial, que não tinha problema nenhum, fazer organizações políticas, né, para a população negra, formação de um amplo leque de alianças contra o racismo, organização de sindicatos e também, né, a luta pela introdução da história da África e do negro no Brasil. E a gente vai ter aí diversas outras formas de resistência. A gente vai ter resistência aí na música, na cultura, né, várias outras expressões artísticas. Então aí o movimento negro vai lutar contra o regime aí da ditadura civil-militar, ok? Na letra C, quais pontos do programa de ação acima foram conquistados em nosso país? Houve alguns ganhos em relação a vários aspectos, entre eles a participação política e a introdução da história da África no currículo escolar. Isso não significa que esses ganhos, pessoal, foram definitivos, né? A gente tem na legislação, por exemplo, que a história da África deve aparecer no currículo e nem sempre ela aparece. A gente tem também uma participação política não tão grande, né, uma representatividade não tão grande aí dessa população no cenário político nacional. Então, embora você tenha algumas conquistas, né, a gente tem que saber que essas conquistas não foram totais. Letra D. O que ainda precisa ser conquistado? Muitos aspectos precisam ser melhorados. Ainda existem muitos casos de violência contra a população negra, além da necessidade eminente de uma maior participação política e representatividade. Então, como eu falei para vocês, apesar dos ganhos, a gente não tem ganhos totais. Né? Infelizmente, muita coisa ainda tem que ser lutada e tem que ser melhorada, ok?
Bom, pessoal, então é isso. Boa semana, bons estudos. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo e se precisar falar comigo, pode me procurar lá no Instagram. As referências que eu utilizei, tem aí alguns sites importantes se vocês quiserem pesquisar mais sobre o assunto. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!